Graça e paz a todos. Graças a Deus estamos aqui novamente para uma breve meditação da palavra do Senhor e gostaria de ler um texto que se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 2, nesta carta que Paulo escreve àquela igreja. Ele diz assim, a partir do versículo 4: A minha linguagem e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Interessante de observar que, quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, e existia uma certa dificuldade naquela época entre as igrejas de ter as escrituras sagradas como nós temos hoje. Após a morte de Cristo e a sua ressurreição, aqueles apóstolos começaram a escrever para as igrejas. Eles passavam em determinada igreja, evangelizavam em determinada cidade, as pessoas se convertiam ao Senhor e aquelas pessoas convertidas não tinham as escrituras como nós temos, para se apoiar nela, se fortalecer nela, se edificar por meio dos seus escritos. Então, havia a necessidade de fortalecer aquela igreja. E o que os apóstolos faziam? Eles começavam a escrever cartas para aquelas igrejas. E aí, as cartas daqueles apóstolos eram recebidas por aquela igreja recém-formada e aquilo se tornava como escrituras sagradas para eles, que não tinham escrituras sagradas naquela época. Em Jerusalém existia, por exemplo, a questão das escrituras do Antigo Testamento, mas nas regiões da Ásia já era uma certa dificuldade. E aqui, quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo também escreve aos Efésios, Paulo escreve aos Colossenses, aos Tessalonicenses e tantos outros, outros líderes de igrejas que pegavam os seus escritos e liam para aquelas igrejas. Ou seja, é uma forma de fortalecer o conhecimento e a fé daquele povo nos caminhos do Senhor. E aqui, quando ele escreve, por exemplo, aqui aos Coríntios, ele vai falar isso. A minha linguagem e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ele estava dizendo que o que ele falava e a forma como ele pregava não era por meio da sabedoria que ele tinha. Porque Paulo era um grande mestre, um homem que tinha muito conhecimento das coisas, secularmente falando. Mas quando ele escreve aos Coríntios e a tantas outras igrejas, ele vai dizer isso, que os seus escritos, as suas palavras, a sua pregação não consistia em palavras de sabedoria do homem, mas em demonstração do Espírito e de poder. Tanto é que, quando ele escrevia, ele trazia a revelação de coisas sobrenaturais. A demonstração que ele diz de Espírito e de poder, por exemplo, ele curava os enfermos, ele estendia as mãos sobre aqueles que tinham enfermidades, eram curados. Então, o que é que mostra aqui? Era uma demonstração do Espírito de Deus agindo na vida dele. Então, aqui quando ele fala, depois ele vai dizer, na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo. A sabedoria deste mundo não traz nenhum crescimento para a vida do homem. Por isso que ele diz, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que estão sendo reduzidos a nada. Até parece que está falando nos nossos dias, Os príncipes deste mundo estão sendo reduzidos a nada. Não existe
nada que o homem possa fazer diante de tudo que está acontecendo atualmente. Pode ter dinheiro, pode ter um monte de coisa. As palavras não fazem nenhum sentido. E aqui ele diz, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Falamos a sabedoria de Deus em mistério. Muitos de seus escritos eram, de certa forma, difíceis de ser compreendidos. O próprio Pedro fala a respeito disso. Porque eram mistérios de Deus revelados pelo Espírito Santo à vida de Paulo, e ele falava aquelas igrejas. E no tempo do Senhor, aquelas coisas eram reveladas. Como hoje nós temos muitas coisas nas Escrituras que nós não entendemos. Por quê? Porque ainda não foi revelado pelo Senhor. Aí você vai estudar, por exemplo, Apocalipse, você vai ver uma grande dificuldade de compreender os escritos do Apocalipse. O que se refere a cada uma daquelas coisas que estão ali. Por quê? Porque ainda não chegou o tempo de Deus revelar para a humanidade. Mas no momento que Deus revelar, aquilo vai ser compreendido de uma forma muito clara. Então, aqui ele diz que ele fala a sabedoria de Deus e mistério que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes do século para a nossa glória. Então, nós vemos que as Escrituras, por exemplo, elas vieram a surgir de uma forma mais abrangente após o primeiro século, por meio dos escritos dos apóstolos. Inclusive, nós temos visto que Paulo escreve, Pedro escreve, Tiago escreve, Judas escreve, João escreve, e tantos outros. E eles jamais imaginavam ou imaginariam que seus escritos seriam um dia considerados como escrituras sagradas. Eles jamais imaginariam isso. Porém, quando eles escreviam aquelas igrejas, eles escreviam sob a direção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem fortalecia o povo em fé, em conhecimento, e levava a mente e o coração dos apóstolos e dos discípulos a escreverem aquilo que era necessário, que era importante e que era de valia para aquele povo e também para o povo dos dias atuais. A sabedoria de Deus em tudo isso. Deus já sabia, já sabe o que necessita cada um, cada coração. Eu costumo dizer o seguinte, que nós, muitas vezes, durante a pregação da palavra, por exemplo, no culto, um exemplo, às vezes você fala uma palavra e que você não imagina o porquê que ela saiu, entendeu? Mas Deus tem algo a trabalhar por meio daquela expressão. Talvez alguém ali ou distante está necessitado de uma revelação de Deus, ou de uma palavra do Senhor, ou de uma direção do Senhor. E Deus direciona aquela palavra, aquela expressão exatamente para aquela pessoa. Aquela pessoa sabe que foi para ela. Isso é a sabedoria do Espírito Santo, que conhece o coração de cada um de nós. E aqui os apóstolos, eles escreveram, né, segundo a necessidade daquelas igrejas, né, mas as necessidades daquelas igrejas. Quem conhecia melhor era o Espírito Santo. Por isso que os apóstolos, os discípulos, escreviam sob a inspiração do Espírito Santo. A gente vê que existia uma certa dificuldade, por exemplo, existiam entre as igrejas o desejo de compartilhar. Por exemplo, a igreja de Corinto queria, de uma certa forma, ter também os escritos que chegavam à igreja de Éfeso, à igreja de Colossos e de outros lugares. Por quê? Porque isso enriqueceria muito mais o seu conhecimento e a sua fé. Mas existia uma dificuldade, porque naquela época não existia os caos como nós temos hoje, não existia
existiam aviões, não existiam as facilidades de comunicação como hoje nós temos. Hoje nós viajamos talvez em 2, 3 horas, talvez atravessamos o oceano em questão de horas. Naquela época eram meses e anos. Imagina a dificuldade que tinham as pessoas para receber. Hoje nós temos, por exemplo, as comunicações por meio do celular, por meio do telefone. Naquela época era tudo escrito à mão, não tinha imprensa, era uma dificuldade. E sem contar que ainda existiam as perseguições com o intuito de rasgar e queimar as escrituras sagradas. Hoje também existe, mas hoje nós temos assim uma facilidade de propagação do Evangelho. Se impede que ela chegue às pessoas, os escritos, nós podemos falar por meio de palavras. Nós temos as lives hoje, nós temos a internet, que nos dá essa facilidade de comunicação. E naquela época não existia isso. Hoje nós temos as conferências, onde as pessoas compartilham as escrituras sagradas, comparam palavra com palavra. Naquela época não existia isso. Então existiam entre as igrejas o desejo de ter realmente os escritos que existiam nas outras igrejas também, para servir de fortalecimento. E aqui quando Paulo escreve, eu acho muito interessante que Paulo, voltando aqui ao texto, ele vai dizer uma coisa muito interessante aqui, ó. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. A sabedoria de Deus que está nas Escrituras e que nos é revelada dia após dia pelo Espírito Santo. Deus preordenou para que chegasse nesse dia em nossas vidas. Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Para a nossa glória. Olha só que coisa tremenda. E aqui ele vai dizer assim, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu. A sabedoria de Deus, das Escrituras, nenhum príncipe deste mundo compreendeu e compreende. Porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. E aqui é interessante, ele vai dizer assim que, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha só. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem chegou ao coração do homem. Foi o que Deus preparou para a nossa glória. Que Deus maravilhoso, que Deus bondoso, né? E aqui ele vai dizer assim, pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreende, senão o Espírito de Deus. As coisas de Deus só são compreendidas pelo Espírito Santo de Deus, que nos revela e que nos mostra, que nos fala. É esse o caminho, é essa a vontade, é essa a direção. É isso que Deus quer que seja feito. Então o Espírito Santo nos revela, porque o Espírito Santo de Deus conhece a vontade do Senhor. E aqui Paulo diz assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Como eu disse ao princípio, Paulo tinha muito conhecimento, tinha muita sabedoria, mas aqui ele vai dizer o seguinte, toda a sabedoria que eu tenho não tem valor algum comparado àquilo que me foi revelado, àquilo que me foi ensinado, aquilo que eu aprendi da parte de Deus.
toda a sabedoria do homem não vale nada comparado à revelação do Espírito Santo. Por que as pessoas, e às vezes homens de grande conhecimento tecnológico, científico, não conseguem entender as Escrituras Sagradas? Como ele diz aqui, porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque elas, para ele, são loucura. Como é que eu vou entender isso? O que está dizendo? Isso aqui não faz sentido. Eles vão dizer isso. Parece loucura para eles. Porque o homem natural não tem condições de compreender as coisas do Espírito de Deus. Mas os espirituais as compreendem com mais facilidade. Por exemplo, você pega um irmãozinho simples, ou uma pessoa simples que não tem, às vezes nem sabe ler direito. Eu já falei sobre isso um dia. E elas conseguem entender o que está sendo escrito, o que está sendo pregado, com mais facilidade. Por quê? Porque ela tem uma vida de intimidade com Deus. E o próprio Espírito Santo fala ao seu espírito. Por isso que eu falo que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem espiritual ele tem facilidade de compreender com mais facilidade as coisas do Espírito de Deus. É muito tremendo a gente observar isso. Você vai procurar discutir com alguma pessoa que tem intimidade com Deus, com aqueles que não têm, você vê a diferença claramente. Porque ele tem mais facilidade de entender as coisas espirituais. Ele tem mais facilidade de discernir as coisas espirituais. Ele olha para uma determinada situação e ele já observa que existe algo errado naquilo ali. Mas o homem natural não consegue perceber isso. O homem espiritual vê com outros olhos, com os olhos que o Espírito Santo coloca diante dele. Podemos dizer assim, que empresta para ele ver aquilo que Deus está mostrando. E aqui o apóstolo Paulo diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura, mas aqueles que são espirituais conseguem entender com mais facilidade. E diz que, porque quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruir, mas nós temos a mente de Cristo. Então, o homem não consegue entender as coisas da mente do Senhor. O homem não consegue entender. Às vezes tem coisas que é da mente de Deus e ela é tão perfeita que eu já vi muitas pessoas questionando, por exemplo, coisas que eles não entendem. Mas em Deus não existe falha. Deus é perfeito em todas as suas ações, em todos os seus planos, em todos os seus propósitos, todas as suas vontades. Mesmo aquilo que o homem não entende, aquilo que o homem não compreende, que vem de Deus, é perfeito, porque Deus é perfeito em tudo. Por isso que o homem não consegue compreender o homem natural. Mas aquele que é espiritual ele consegue com mais facilidade enxergar aquela vontade, aquela direção, aquele plano de Deus em determinadas situações. E aqui, por isso que a mente do Senhor só vai compreender a mente do Senhor quem tem a mente de Cristo. Como ele disse, mas nós temos a mente de Cristo. Por isso que nós entendemos as coisas que acontecem nos dias atuais. As pessoas falam assim, mas por que tudo isso nunca aconteceu na vida do mundo? Nossa, parece uma coisa estranha o que está acontecendo. Pandemia, melhor dizendo. Mas nós sabemos que é uma permissão de Deus. Existe um propósito de Deus em tudo isso. E o homem às vezes não está percebendo. Deus está permitindo tudo isso para que haja um retorno, para que haja uma volta para o Senhor. Pessoas que uma vez estiveram nos caminhos do Senhor se afastaram do Senhor. Pessoas que nunca se entregaram a Cristo, nunca entregaram a vontade de Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um.
talvez mostrando tudo isso, para que as pessoas parem e reflitam sobre o caminho que têm andado, sobre o caminho que têm seguido e sobre o futuro que tem pela frente. E na sua reflexão falar, será que vale a pena continuar andando por este caminho? Ou eu tenho que tomar uma posição na minha vida? Este é o propósito de Deus para a sua vida. Talvez você ainda não parou e pensou a respeito disso, saiba disso. Ninguém veio a este mundo para ficar para sempre. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos. E nesta passagem nós temos a oportunidade de entrar pelo caminho que conduz à vida. E esse caminho está se findando. Nós entendemos que o tempo de Deus está acabando aqui na Terra. O tempo do homem está acabando aqui na Terra, melhor dizendo. As coisas que têm acontecido, os males, as enfermidades e tantas outras coisas, são sinais de que o final dos tempos já está às portas. E onde você passará a eternidade? Reflita sobre isso. Toma uma posição na sua vida. Entregue o seu coração ao Senhor. Renda-se a Ele de todo o coração. E você só tenha a ganhar com tudo isso. Amém? Aí você se tornará um homem espiritual. Vai compreender a vontade de Deus. Vai compreender os ensinos do Senhor. E vai fazer aquilo que Deus quer para a sua vida. Amém? Eu quero orar neste momento pela sua vida. Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso. Quero te louvar, Senhor Deus, por este momento, por esta oportunidade de podermos estar aqui, Senhor Deus, meditando na Tua Palavra, refletindo sobre os Teus planos e propósitos para nossas vidas. Abençoa esta pessoa, este amigo, este irmão, ou quem quer que seja, que neste momento está participando conosco dessa meditação, refletindo, Deus, fazendo refletir sobre aquilo que é importante, que é mais precioso e que o Senhor quer realmente trabalhar na vida e no coração desta pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, traz, meu Deus, a revelação, Senhor Deus, da Tua vontade para este coração, para que verdadeiramente, Senhor Deus, os caminhos do Senhor sejam os caminhos a serem seguidos daqui para frente. Nós te louvamos por tudo e pedimos a Tua bênção de saúde, de paz, Tua bênção de força sobre esta casa, sobre este lar, sobre esta família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você em tudo. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.